José, marcada por traições, engano, desprezo, inveja, afastamento. Imagine que é você ficar afastado da sua família, do seu pai, ser vendido da forma como foi feita com ele. Uma pessoa dessa, ela vai caminhando e ela não pode chegar lá na frente e dizer assim: eu não sinto nada, eu não tenho nada. Se for assim é porque é de barro, é de tijolo, é de ferro, é de qualquer coisa, só não é de carne. Porque o ser humano sente. Diga, o ser humano sente. Nós sentimos as coisas. E outra, viu? Para apagar marcas no coração dá trabalho. A Bíblia diz que é mais fácil, né, conquistar uma cidade do que um irmão ofendido. Não é assim? Então, e José não é diferente. Nesse sentido aqui eu quero deixar uma palavra, porque quando José está no Egito, próspero, Deus levantou ele já estava governando, ele era o segundo ali depois de Faraó, mas com status de primeiro, porque nada acontecia no Egito sem que passasse por José, que naquele momento chamava-se Zafenate-Paneia. Ele era alguém que tinha tanta autoridade que era quase maior do que Faraó, porque Faraó não intrometia-se em nada. Se José dissesse fica, ficava. Se dissesse sai, saía. Se dissesse não entra, e o que ele fizesse estava feito. E no auge do que Deus fez com ele, quando tudo que Deus prometeu estava cumprido, nós vamos ver que José teve 2 filhos, com uma moça que era filha de um sacerdote lá do Egito, e ele colocou os 2 nomes nos 2 filhos. Primeiro, Manassés, que significa, diga comigo, Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa do meu pai. E o segundo, Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Nos 2 casos em que os nomes foram colocados por José, demonstra as feridas que ele carregava, as dores que ele sentia, a marca que havia ficado da trajetória que ele passou. José é uma alma ferida e que Deus estava querendo curar. Mas José já estava lá, pastor, no auge. Deus cumpriu. Deus também cumpre promessa em crente ferido. Deus também cumpre promessa em crente magoado. Deus também cumpre promessa em crente que está com angústia na alma. E depois Deus vai tratar essas angústias, vai tratar essas dores, porque Deus também não quer que você desfrute das promessas que Deus lhe deu com um coração amargurado, triste, um coração sofrido. Vamos falar pelo menos alguns sintomas das marcas angustiantes do coração de José. Rapidamente, aqui é um resumo, porque hoje o culto não permite a gente estender, né? Mas existem textos aqui, referências no texto que mostram esses sinais das feridas que José carregava. Primeiro, José abortou do seu coração os seus familiares, a sua família. Quando ele diz no versículo 51, José deu ao primeiro o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa dos meus pais. José não tinha dificuldade de José pegar os carros do Egito e ir até Canaã. Ele sabia onde Canaã estava, ele sabia onde era a casa do seu pai, ele sabia onde era a casa dos seus irmãos. Quando ele se revelou para os irmãos, ele mandou uma comitiva que foi buscar Jacó em casa. Ele sabia exatamente onde era, ele sabia o caminho, e agora ele tinha todo o aparato, tudo que ele queria, que ele podia, era só subir no carro, descer lá em Canaã e dizer: meu pai, eu estou vivo, eu estou aqui vivo. Mas ele não queria isso. Ele disse: eu não quero nem ver na minha frente Simeão, Rúben, eu não quero nem saber deles. Eu não quero nem me lembrar deles. Eu quero que Deus me faça esquecer daqueles 11.
Por isso que ele botou o nome Manassés. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Eu estava ferido. Mas irmãos, Deus não quer você nem eu desse jeito. Nem queria José. Não, José não podia morrer e desfrutar das promessas em Deus, desmanchar isso. Eu vou dizer aqui profeticamente: Deus vai desmanchar feridas no coração dos crentes de Gamileira. Aleluia, glória a Deus. Porque enquanto José não queria ir ao encontro da sua família, Deus criou uma situação para trazer os irmãos dele na porta dele. Aquilo foi uma das maiores surpresas da vida de José. Quando ele, quando Faraó se vestia com uma túnica de ouro na cabeça, muitos aparatos, já se sabe através da arqueologia que eles pintavam até os olhos, quando a pessoa estava com aquela roupagem toda. E outra, depois de quase 20 anos, que José tinha ido um adolescentezinho embora, e agora já era homem feito, não dá para conhecer ele, distinguir ele. E ele falava egípcio, ainda que entendia hebraico. Ele falava na língua dos egípcios. Todo mundo que entrasse no Egito para querer alguma coisa, tinha que ir para o gabinete de Zafenate e Paneia. E quando aqueles homens com os seus camelos entraram, José olhou e conheceu. José olhou e conheceu. Aleluia, conheceu. E ele revela mais 2 sinais. O segundo sinal, o primeiro quero esquecer. O segundo sinal, ele se mascarou. O uso de máscara. Não vou dizer quem eu sou. O versículo diz: José reconheceu seus irmãos. Diga comigo: José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. 42:7 do livro de Gênesis. Senhor, nós viemos de uma terra distante. Quem são isso aí? Máscara. Era sangue do sangue deles. Eram os irmãos dele, filho do pai dele. Não foi José que mandou buscar. Não foi José que disse eu vou atrás deles. Foi Deus quem trouxe. Foi Deus quem trouxe. Quantos creem que Deus vai marcar encontro para desmanchar feridas que estão guardadas, seladas, que não tem mais retorno? José mascarado, né? Eu sou outra pessoa, não sei quem é. Terceiro sinal, agressividade. Versículo 7 ainda: e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam ele: da terra de Canaã, para comprar comida. E José disse: mentira, vocês são espiões da terra. Agressivamente. A ira, quando alguém está com uma ferida, está com uma mágoa, é difícil, irmão, trabalhar com alguém, se relacionar com alguém, voltar a falar com alguém. E você tem intenção de quebrar alguma barreira, se prepare para a agressividade, se prepare para o rancor, se prepare para a cara feia. Mas Deus vai trabalhar, Deus vai fazer algo. Oh, aleluia. Quarto sinal dessas feridas de José: ainda estava com a sua mente presa no passado, ainda estava com as lembranças. Aquilo que fizeram comigo, eu estou esquecido não. Eu perdoei, mas não esqueci, então não perdoou. Claro que você não esquece, que você não está doido da cabeça, você tem neurônios. Mas existe um mecanismo dentro da nossa cabeça para apagar o sentir. Uma mulher grávida lembra de quando deu à luz, mas ela não desmaia quando lembra não. Porque se ela sentisse toda a dor que ela sentiu quando deu à luz, ela desmaiava. Então ela lembra que deu à luz, sabe que sofreu, mas aquela parte da dor foi esquecida, porque o nosso mecanismo, nosso corpo elimina isso aí. Aí tem pessoa que diz assim: eu esqueci, eu perdoei, mas eu não esqueci. Chega a ronca assim.
Aí estava com a vida presa lá no passado, lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles. José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Lembrando do sonho e do que eles fizeram. Quinto sinal: desconfiança. Se fossem homens honestos, como dizem, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome da sua família. Mas terão de trazer seu irmão caçula na minha presença para confirmar o que me disseram. Assim, nenhum de vocês morrerá. Sexto sinal, aleluia: falso arrependimento. Escute, falso. O senhor está falando de José, pastor? Estou falando de José. Falso arrependimento. No versículo 24 do Gênesis 42. Nisso, José se retirou e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com ele. Aqui não é choro de arrependimento, é o remorso, é jogando para fora a raiva. A vontade que José tinha era de pegar eles ali e sabe, e ele estava de um jeito que ele não estava controlando. Ele entrou para dentro de uma sala, chorou, mas esse choro aqui não é choro de arrependimento não, é a raiva que estava tão grande, estava já saindo pelos poros e saiu nas lágrimas. Aí ele voltou, se enxugou, voltou de novo e continuou pressionando. Aleluia, aleluia. Escute, tempo não apaga dores, distância não cura feridas, esquecimento não apaga o rancor. Só tem um jeito de curar, é quando o Espírito Santo trabalha, é quando o Espírito Santo move. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando o Espírito Santo move. Escute, eu estou falando de um homem que Deus tinha um plano com ele extraordinário, e que era um homem cheio do Espírito do Senhor. Porque no versículo 38 do capítulo 41 do Gênesis, o próprio faraó admite, diz: porventura acharíamos um homem como esse, em quem habite o Espírito de Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas o Espírito Santo tem uma ferramenta, irmão. Rapidamente, falei das dores dele, mas vamos falar como Deus trabalha rapidamente aqui, para mexer no coração da gente e arrancar o que Ele não quer que esteja dentro de nós. Aleluia. Os irmãos voltaram, fizeram tudo o que José mandou. Foram. Rubem disse ao pai, porque o pai Jacó não queria mandar o menor, era o único filho que sobrou de Raquel. Raquel tinha tido 2 filhos, José, que ele pensava que estava morto, e o segundo era Benjamim, que ela queria botar o nome de Benoni, e na hora da morte Jacó botou Benjamim, filho da minha destra. E era o único, para Jacó, era o único que tinha sobrado de Raquel. E quando eles chegaram com a notícia: olha, um homem lá do Egito, poderoso, homem terrível, e ele disse que a gente estava mentindo, que é espião, e cobrou que a gente provasse o que a gente disse a ele. E vocês falaram de Benjamim para ele? Falei. Quem mandou vocês falar de Benjamim? Agora eu vou perder o meu filho? Não vai, eu já perdi José, não vou perder Benjamim. Aí Rubem se colocou na frente e disse assim: meu pai, juro pelo Senhor que eu vou trazer Benjamim de volta. E se eu não fizer isso, meus filhos estão na tua mão. Mas a gente vai voltar naquela terra e a gente vai trazer de volta. No caminho eles foram dizendo assim no caminho: eu não disse a vocês, naquele dia que a gente vendeu José, eu não disse que Deus ia cobrar? Olha aqui Deus cobrando. Só que quando eles começaram a dizer isso, José estava entendendo o que eles estavam falando, que José era hebreu, ele falava hebraico. Os egípcios não entenderam nada,
um dizendo ao outro: olha, Deus está cobrando da gente a alma do nosso irmão, o sangue do nosso irmão. E José estava ouvindo aquilo e não estava mais suportando Deus. O Espírito Santo tinha preparado aquele encontro, um encontro para mostrar que ele muda. Quem te fez mal não é mais o mesmo, quem te feriu mudou, quem te fez raiva Deus transformou, mudou. Naquele tempo tinha fragilidade, tinha infantilidade, mas agora Deus trabalhou, não é mais a mesma pessoa. Deus vai restaurar aquilo que está perdido, Ele vai mostrar que houve mudança. Aleluia. No capítulo 45 ainda do Gênesis, então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer seus irmãos. Ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos, ele disse em hebraico: Ani Yosef, eu sou José, eu sou José, vosso irmão. Eles não puderam responder nenhuma palavra, porque estavam conturbados na sua presença. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim. Vinde perto de mim, disse ele. Ani Yosef, eu sou José, a quem vós vendeste para o Egito. O Espírito de Deus vai transformar dores em experiências de reconciliação. Feridas vão ser curadas. Recebe o bálsamo do Espírito aqui nesta noite. Recebe o bálsamo do Espírito Santo aqui nesta noite. O Espírito Santo está curando feridas aqui nesta noite. O caminho por onde tu passaste te feriu, os espinhos te marcaram, as palavras te machucaram, as dores que tu traz no teu coração são grandes, mas aqui está o Senhor falando por sua palavra e dizendo: eu vou curar as feridas que fizeram na tua alma e no teu coração. Eu vou trazer de novo a alegria que você perdeu. Essa angústia tem te matado, tem te destruído, mas o Espírito de Deus, Ele vai trazer cura. Aleluia. José ainda disse a seus irmãos: vive meu pai? Meu pai ainda vive. Vinde, eu cuidarei de vocês. Deus me mandou adiante de vós para preservar uma nação inteira com vida. Não temais, eu sustentarei a vós e aos vossos filhos. Eu sustentarei a vós e a vossa casa. Aleluia. José fez saber a Faraó, dizendo: eles são meus irmãos, porque quando Deus cura a ferida, não tem mais mágoa, não tem mais angústia, não tem mais vergonha. José disse: esses aqui são meus irmãos. Esse é meu irmão Rubem, esse é meu irmão, aleluia, Manassés, esse é meu irmão Judá, esse é meu irmão Levi, esse é meu irmão, todos são meus irmãos. E o Faraó disse: se são teus irmãos, são bem-vindos no Egito. Manda buscar teu pai e traz ele para morar aqui, e nós vamos cuidar deles. Reservou o Faraó uma terra separada do Egito,
E José montou nos seus carros, nas suas carruagens, nos seus cavalos, tudo de ouro. Imagine, querido irmão, Jacó está lá, não foi avisado, porque os irmãos tinham vindo na frente, não tinha correio, não tinha WhatsApp, não tinha notícia. Jacó estava lá na sua casa, angustiado, preocupado com Manassés, pensando: eu vou perder o meu filho Benjamim, meu filho, e agora eu já perdi José. De repente ele começa a ver aquelas carruagens de ouro, aqueles soldados tudo vestido de ouro chegando. Ele começa a ver um homem muito bonito sentado na carruagem principal, vestido como egípcio, com roupas de ouro. E ele vai olhando aquilo, que é isso, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando. Daqui a pouco desce José daquela carruagem e diz: meu pai, eu sou José, seu filho. Ao nome do Senhor seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação para sempre. Deus vai escrever o último capítulo dessa história. Um certo pregador disse que Deus permite que até o diabo intervenha no roteiro de alguém, mas Deus não entrega o último capítulo. O último capítulo quem escreve é o Senhor. É Deus quem escreve. É Deus quem escreve. Recebe cura nesta noite. Cura no espírito, cura na alma, cura nos sentimentos. Deus vai mudar a história. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Prepara para ver o rebuliço e a mudança na história que Deus vai fazer. Fica em pé, meu irmão, fica em pé, fica em pé, fica em pé. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre. Ele vai cumprir a palavra que Ele diz. Oh, aleluia. Vamos ler o texto para a ministração da ceia. O presbítero Marlon vai ler aqui o texto para a ministração da ceia do Senhor.